Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ione Rodrigues e eu tenho uma filhinha com síndrome de Down. E hoje, Dia Internacional da Síndrome de Down, dia 21 do mês 3, nós comemoramos o dia dessa galera aí, dessa galera que é diferente, assim como eu também sou e você também é. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre a síndrome, até porque existem muitos equívocos ainda, né, numa sociedade tão avançada como a nossa, com a ciência tão avançada, tantos iPads, e infelizmente parece que algumas atitudes nossas ainda são, né, da idade da pedra, né? Então a gente precisa entender um pouquinho algumas coisas. Primeiro, por exemplo, só para vocês terem ideia, minha filha tem 8 anos, há 8 anos atrás, 7 anos atrás, eu fui fazer um convênio médico para ela, e no convênio está caracterizado síndrome de Down como doença. Então vamos lá, síndrome de Down não é doença. Síndrome de Down é uma alteração genética, é uma condição que o indivíduo tem, uma condição genética. Portanto, a síndrome de Down não se cura, porque doença se cura. A síndrome de Down não se cura. Tampouco também a síndrome de Down você exorciza ela, você expulsa o demônio da síndrome de Down. Deus, ele acompanha, ele está além da ciência, e o nosso Deus não entra em contradição. Não existe contradição em Deus. Então a gente precisa entender que uma alteração genética é uma alteração genética. Imagina alguém de olhos azuis, numa terra, num mundo em que todo mundo tem olhos castanhos. Essa pessoa de olhos azuis provavelmente será estigmatizada, com certeza. Mas o que ela tem é uma alteração genética, não é uma doença. A diferença é essa: a síndrome de Down não se cura, não se exorciza. Doença é um estado de cura, em que necessita de cura. E nós temos aí o organismo, né, e a homeostase, que é a busca de equilíbrio. A homeostase, ela está em todo momento no organismo. Todo organismo aberto, como no caso o nosso aqui, ele está em constante equilíbrio. Você tem uma febre, por exemplo, qual é a ideia? De que o teu corpo busca o equilíbrio novamente, né? Então, quando a gente está doente, o corpo vai lutar por esse equilíbrio. Quando você recebe, dentro da psicopedagogia também, quando você recebe conhecimento novo, você se desequilibra com o conhecimento novo e busca também o equilíbrio novamente, já com a construção dessa nova ideia. Então, nós somos indivíduos em constante busca de equilíbrio, nós estamos em constante desequilíbrio e equilíbrio, desequilíbrio e equilíbrio. Então, não é o caso da síndrome de Down, a gente não tem que buscar o equilíbrio dela. Apesar de que existem patologias que estão presentes na síndrome, mas 10% das pessoas com síndrome de Down não tem nenhuma das patologias que estão descritas na síndrome. Então é errado nós dizermos que pessoas com síndrome de Down têm esta e aquela doença. Isso não é correto. O correto é que na síndrome de Down temos presente essas doenças e que este indivíduo, ele tem estas e não tem nenhuma. Então é uma pessoa distinta das outras, elas não são iguais. Isso é uma coisa que a gente tem que, assim, ter muito claro no nosso meio, de que as pessoas com síndrome de Down são únicas, são diferentes, não só entre elas, não só da gente que somos normais, mas, deixando esse assunto para lá, eles não são diferentes apenas dos que são ditos normais, mas eles são diferentes entre eles. Então eles não são iguais, são pessoas distintas. Elas têm uma identidade, elas têm as suas peculiaridades, elas são diferentes. Então é errado nós rotularmos todas as pessoas com síndrome de Down da mesma forma, que elas são assim e assim, porque aí você limita o ser humano naquilo. Você descaracteriza o ser humano atrás do rótulo. Você tem um rótulo e você descaracteriza a parte humana da pessoa, que é a individualidade dela. Então as pessoas com síndrome de Down, elas têm uma condição, mas elas são seres humanos, são pessoas com suas
e são individuais, elas têm as suas particularidades, são singulares, assim como eu, como você. E como que surge a danada da síndrome de Down? A síndrome de Down, ela é uma anomalia genética, um acidente genético, e ela acontece em todo mundo. Não adianta, você pode estar com muito dinheiro, pouco dinheiro, você pode ter muito estudo, pouco estudo, você pode ser crente, você pode ser budista, você pode ser judeu, você pode ser do Islã, você pode ser de onde você quiser. Também, a síndrome de Down não escolhe religião, não escolhe sexo, pode ser homem, pode ser mulher, pode nascer assim. Então eles nascem em toda a esfera da sociedade. A síndrome de Down é a síndrome mais comum na nossa sociedade. E eles carregam traços que são semelhantes uns aos outros. Portanto, nós devemos tomar cuidado com aquilo que a síndrome tem dentro do seu escopo, né, a sua forma de identificar a síndrome, de não olhar que todo mundo com síndrome de Down tem aquela semelhança. Não, você vai ver crianças que não têm o olhinho tão puxado, outras com o olhinho bem puxado, enfim. E tantas outras características que não é o caso do vídeo hoje, né? Então, você vai ver traços na semelhança física, mas elas não são iguais, elas são únicas, como cada um de nós. Elas não são iguais. Então não adianta você dizer assim, tem uma criança com síndrome de Down na sala de aula e alguém pega com uma receita de bolo e fala assim, então faz isso, porque isto é errado. Isso já é um rótulo, já é uma receita para uma pessoa com síndrome de Down que funcionou em algum lugar, mas pode não funcionar para esta porque ela é diferente, assim como eu e você somos diferentes. Então, a síndrome de Down pode comprometer o desenvolvimento físico, o desenvolvimento intelectual, mas em intensidades diferentes. Então, você não pode dizer que uma pessoa com síndrome de Down não vai falar. Minha filha fala muito pouco, mas eu conheço pessoas com síndrome de Down que falam fluentemente, falam bem. Então, você não pode dizer que todo mundo não vai falar, porque está dizendo lá dentro da síndrome que eles têm dificuldade com a fala. Entende? Então, nós temos que olhar caso a caso e quando formos ajudar ou estar junto, entendermos que aquela pessoa é única e que ela pode ou não ter as dificuldades dela, assim como eu tenho as minhas também. Eu tenho minhas dificuldades, né? Então, isso é uma pessoa com síndrome de Down, ela tem dificuldades de aprender e ela aprende no ritmo mais lento. Isto geralmente é assim. Então, mas elas são capazes de trabalhar, são capazes de desenvolver atividades artísticas, elas podem se formar na faculdade. Eu vi um caso de um menino que passou na faculdade federal, acho que de Minas, sem usar a cota. Ele passou lá pelo esforço dele, pelo mérito dele sozinho. E muitos se casam também, constituem família e têm uma vida normal com responsabilidades normal. Nem todos terão, porque são diferentes um dos outros. Assim como é errado dizermos que a síndrome de Down é uma doença, nós devemos ter cuidado também ao nos referirmos a elas. Mesmo que de forma carinhosa. Quando a gente diz, o Downzinho, eu sei que é carinhoso, é uma forma carinhosa que as pessoas fazem isso. Mas ele não é o Downzinho, ele é o João, ele é o Paulo, ele é Maria, ele é a Rebeca. Ele não é o Downzinho, porque fazendo isto você também descaracteriza o ser humano por detrás do Downzinho. Entendeu? Então ele tem um nome, é uma família, tem uma história, né? E nós temos que tomar cuidado. Antigamente, ainda na minha época, enquanto eu era menino, eu ouvia muito falar sobre eles, sobre a síndrome, como mongolismo, ou mongoloides, ou mongol. E esse termo ele foi usado pelo Dr. Landon Down, porque ele, ao estudar as pessoas com essas características, ele percebeu que havia uma semelhança muito grande com as pessoas da Mongólia, certo? Então ele falou da semelhança, mas isso não tinha um termo pejorativo como tem hoje. Hoje é um
peso muito grande você dizer isso. Eu acho que esse termo deveria até ser abolido, porque as pessoas não sabem a carga emocional que tem em cima de uma palavra desta, né? Então, infelizmente existe muito, por isso que eu falo, nós não somos uma sociedade tão avançada em outros aspectos tão atrasados, né? Vivemos ainda no século passado em relação a algumas coisas. Mas o Jerome Lejeune, foi ele quem estudou a parte da genética. E ele entendeu que o problema era cromossômico. Então ele batizou a síndrome como síndrome de Down por causa do Dr. Landon Down. Né? Então foi uma homenagem ao Dr. Landon Down. Então a palavra Down não vem porque eles são mais lentos, ele é Down, não. Tem um site que chama Ser Down é Up, né? Bom, ali é um jogo de palavras, obviamente, mas a origem da palavra não é essa. Down é o sobrenome do Dr. Landon, tá certo? Então todos os seres humanos têm 46 cromossomos em pares, 46 cromossomos, 23 do papai, 23 da mamãe, forma lá 46 e aí está você com 46 cromossomos ou não, né? Se você é uma pessoa com síndrome de Down, você tem 47 cromossomos, um cromossomo a mais no par 21. Então, em vez de 2, você tem 3 no par 21. Por isso que é comemorado no dia 21/3, o Dia Internacional da Síndrome de Down. Tá certo? Então, vale lembrar que o termo mongoloide durou muito tempo, ainda dura em nossos dias, está difícil de se libertar aí, né, desse nomezinho, e outros também, né, retardado, né, enfim, outras coisas também que ferem, machucam e não ajudam em nada, né? E esses nomes excluem as pessoas, elas não ajudam, elas criam barreiras atitudinais. Quando você pega seu filho e fala, olha lá filho, aquela criança ela é mongoloide, olha lá filho, aquela criança ela é retardada, você está criando uma barreira no seu filho. Você não está apresentando para o seu filho a diferença, as diferenças de uma forma positiva, de uma forma salutar, de uma forma que você possa ter contribuições, possa ter troca, porque você pode achar que não há troca na síndrome de Down, como muitos pais acham. Tiram seus filhos da escola quando sabem que existe uma criança com síndrome de Down lá dentro, achando que seus filhos vão regredir, mas não sou eu que digo, você vai procurar aí, Piaget vai dizer, outros pensadores da educação vão dizer aí, que pelo contrário, elas vão se desenvolver ainda mais. Não só a criança com síndrome de Down vai ganhar com a presença dessas crianças normais na classe, mas como também as crianças se tornam mais humanas, elas se tornam mais altruístas, mais pacientes. Então, o que falta no nosso mundo hoje é pessoas mais humanas, né? E nós matamos a humanidade dos nossos filhos desde pequeno, quando não sabemos apresentar aos nossos filhos as diferenças, a ser tolerante, a ser amável, né, a ser uma pessoa que sabe se relacionar, e nós mesmos estamos causando mal para os nossos filhos por causa dos preconceitos que existem em nós passamos isso para eles, né? Então, no passado, além dos nomes que nós podemos ver, num passado mais remoto ainda, a questão da deficiência em geral era muito complicada. A criança se nascia com algum defeito, ela era jogada no rio, deixada em cavernas, jogada de montanhas sagradas, na ideia de libertar a alma daquela criança, ou retirar o demônio, né? Quase igual acontece hoje, né? Algumas pessoas quase fazem isso com as pessoas com deficiência, né? Tentam expulsar espíritos mudos. E, bom, é complicado isso daí, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com algumas coisas, né? Muitas vezes o infanticídio ocorria por uma questão de sobrevivência, não só por uma questão mística, né? Mas também por uma questão de sobrevivência.
o grupo precisa caçar, precisa trabalhar, e aquela pessoa que nasceu sem as pernas, enfim, não vai produzir. Então eles acabavam sacrificando por uma questão até de compaixão. A ideia era compaixão, de ser complacente, alguma coisa assim. Assim, a nossa sociedade avalia muito os outros pelo padrão, né? Pelo padrão que ela estabelece, né? Aquilo que é bonito, aquilo que é bom, aquilo que é forte. A sociedade estabelece o que é isso. Então quem sai fora desses padrões é a pessoa diferente, é o com defeito, e nós descaracterizamos o ser humano por trás disto, por causa de seus defeitos. A cama de Procusto, um bandido que vivia na floresta, ele capturava as pessoas que ali passavam, e ele tinha uma cama de ferro feita sob medida com o seu tamanho. Então ele capturava as pessoas e colocava elas ali na sua cama. Se a pessoa fosse muito grande, ele cortava a pessoa. Se a pessoa fosse muito pequena, ele esticava a pessoa, né? Esse aí é a lenda de Procusto, né? E a nossa sociedade faz isso com as pessoas com deficiência. A igreja faz isso com as pessoas com deficiência. A cama de Procusto está presente no nosso dia a dia, em nossas ações, na nossa forma de agir, né? Nós queremos esticar os indivíduos aos nossos valores, aos nossos... Você tem que acompanhar aquilo que nós pensamos, que nós cremos. Você tem que chegar no ponto que nós estabelecemos, senão você não serve. Nós te cortamos fora, né? Você tem que esticar, né? Esticar. Se você não chega, então nós te cortamos, né? Então, ou nós esticamos ou cortamos as pessoas, como o Procusto fazia. E que neste dia, então, meu amigo, minha amiga, você que está me escutando aí, o vídeo foi um pouco comprido, mas era bom a gente trocar essa ideia nesse dia para pessoas tão especiais, tão importantes, né? Como para mim é muito importante, passou a ser uma coisa muito importante. Nesse dia nós possamos ter consciência de que as pessoas com síndrome de Down, elas são apenas diferentes de você. E ser diferente é normal. Você não é igual a mim. Eu sou diferente de você em vários aspectos. Então a diferença é a coisa mais normal e mais maravilhosa que Deus nos deu. Deus nos deu a diversidade. E a diversidade, a maravilha de Deus é a diversidade na unidade. Infelizmente, nem a igreja, nem a sociedade entende o que é unidade. Nós precisamos repensar nesse dia, não só na síndrome de Down, mas em todos aqueles que são excluídos, são marginalizados. Aqueles que não têm voz, que não têm poder, que não têm nenhuma oportunidade de reação. É nosso papel enquanto cristão, eu falo agora como cristão, como pastor, é nosso papel enquanto cristãos, de nós promovermos a justiça, de nós sermos sal e luz na terra, de nós fazermos valer os valores do reino de Deus aqui. Eles não são para ser pregados para o futuro, para depois da morte. Os valores de Deus têm que ser vividos hoje. É isto. Porque depois da morte, sim, haverá a glória do Senhor, estaremos com Ele, mas os valores do reino de Deus devem ser ensinados, pregados, mostrados e vividos e defendidos aqui na terra enquanto vivos. É nossa obrigação, é nossa responsabilidade. E negar isto é negar o Evangelho. Fechar os olhos para este problema que nós temos das igrejas não saberem receber os diferentes. Isto é negar o Evangelho. A igreja há de prestar contas sobre isto. E aqueles que têm mais conhecimento são aqueles que terão maior peso sobre esta responsabilidade. Então, meus queridos, é momento de reflexão, de oração, de pedir a Deus direção para que nós possamos entender aquilo que nós precisamos mudar, como devemos fazer, como devemos buscar.
Se é difícil, não importa. Se é oneroso, não interessa. O que importa é o que Deus nos manda. Nós não estamos aqui para ver o que é barato e o que é viável. Nós estamos aqui para obedecer. Ou você não serve a Deus. Então aí a conversa não é com você. Eu falo para cristãos. Você que serve a Deus, você tem obrigação. E essa obrigação é em amor. Peça a Deus amor primeiro. Não faça nada por ativismo, não. Peça primeiro, Deus, me dá um coração amoroso. Eu quero sentir um amor que o Senhor tem, o amor que o Senhor tem pelos homens, que isso possa estar em mim, possa estar na igreja, possa estar na nossa sociedade. Tem que ser por aí, pessoal. Deus abençoe a todos. Espero que esse vídeo tenha contribuído em alguma coisa para a vida de vocês. Que Deus abençoe e até uma próxima.